Bom dia! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais esse dia especial de louvor, de adoração, de encontro. Bom dia, meu bem! Bom dia, amor da minha vida. Que bom estarmos juntos aqui hoje, né? Para darmos bom dia, igreja. Bom dia! Bom dia para você aí de casa. Que alegria nós estarmos pela manhã junto com você aí. Muito obrigado por abrir o seu lar para entrarmos e a palavra de Deus também chegar em sua casa. Como é bom estarmos juntos todas as manhãs aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Agora nós vamos fazer uma oração para receber mais ainda do poder de Deus. Ajoelhe-se conosco. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Amém. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Limpa nossos pecados para que o teu Santo Espírito possa habitar em nós, ó Pai. Nós sabemos que sem Ele, ó Deus, nós não temos como nos melhorar, mas sabemos que Ele é poderoso, muito mais do que suficiente para nos limpar e nos transformar. Queremos clamar-te pelo caráter de Jesus Cristo. Eu entrego em tuas mãos essas famílias, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, que o poder do Espírito Santo seja com ela também, com essa pessoa que está aí do outro lado. Ela sinta esta paz, este amor que vem de ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos continuar cantando e adorando ao Senhor. Como é bonito esse hino. Esse hino fala o que penso de meu mestre, né? Vamos cantar esse hino que fala o que penso dele. Hino de número 153. Sempre
Que bom, né? Cantarmos louvores ao nosso Deus. E antes de falarmos o nosso verso, eu gostaria de mandar um abraço para nossos irmãos que estão aí do outro lado. A irmã Nice, lá do Rio de Janeiro, e a irmã Jandez do Espírito Santo. Que o Senhor Deus abençoe vocês. Todos os dias elas estão conosco assistindo, elas assistem do começo ao fim. E quando termina, elas fazem o quê? Compartilham. Ou antes de assistir, elas já compartilham. Você também compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue no máximo de pessoas, porque isso traz vida, traz saúde mental e espiritual. Deus te abençoe. Então, nesse momento eu vou contar e nós vamos começar a citar o verso dessa semana. Está onde? Lá em Colossenses, né? Colossenses 2, do 6 ao 8. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, e tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Amém! Que Deus possa te abençoar nesse dia e que você agora fique com o nosso estudo para encher o seu coração de coisas boas. Louvado seja Deus! O estudo hoje, mais uma vez, está uma bênção, uma maravilha. Que Deus te abençoe e você possa sentir a presença dos anjos aí no seu lar, como nós estamos sentindo aqui. Um bom dia! Bom dia! Bom dia! Que encontro especial que nós temos toda manhã, não é? Que bom encontrar você, que bom que você está aqui com a gente. E o nosso encontro não é só entre pessoas, né? Pensa que especial, o nosso encontro é com o Senhor. E que bom que você está aqui, porque Deus sempre está. E eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia, naquilo que nós estudamos, enchemos o nosso coração nessa madrugada, que é o livro lá de 2 Reis, o capítulo 21 até o 23, né? Tivemos essa leitura da parte da Bíblia e da parte do livro Profetas e Reis, o capítulo 32, Manassés e Josias. Nós estávamos enchendo o nosso coração, né, a respeito da história de Ezequias. A gente vem a cada dia lendo a história de reis tão ruins e aí vem Ezequias para encher o nosso coração e dizer assim, ai, tem esperança em Israel. Só que olha que interessante, Ezequias estava para morrer e ele pediu a Deus que na sua misericórdia ele o poupasse.
Isaías foi lá e deu recado, né? E aí ele vira para a parede, chora e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Isaías volta dizendo, Deus ouviu a sua oração, ele vai te dar mais um tempo. Só que nesse tempo de vida de Ezequias, ele gerou um filho. E o nome dele era Manassés. Às vezes nós não entendemos a posição de Deus, mas Deus sempre sabe o que é melhor. Manassés, filho de Ezequias, foi totalmente diferente do pai. O pai era convertido, voltado a Deus. Manassés era completamente diferente. Diz que no tempo de Manassés foi revivido o paganismo. Olha que tristeza ler algo desse nível. Imagina você lutar por algo, construir, fazer de tudo para dar certo e vem alguém estragar tudo. Foi isso que aconteceu na história do povo de Israel. Ezequias tinha lutado para levantar o povo. Quando Manassés sobe ao trono, ele destrói tudo que Ezequias tinha construído. E diz que ao ser o paganismo reacendido no meio do povo de Israel, brotou a tirania, opressão e ódio. Imagina isso, que miséria. E lá estava Manassés destruindo tudo que seu pai havia conquistado por muita luta, por muitos anos. E Manassés chegou a um ponto de que, no momento em que ele reinava, existiam muitas pessoas que ainda eram fiéis, pessoas que haviam sido fortalecidas na época de Ezequias. E ele diz que, o livro diz que ele começou a perseguir esses justos e a matá-los. E um dos primeiros a cair foi Isaías. E eu fiquei pensando, o que leva alguém a judiar de um justo? O que leva alguém a querer matar um inocente? Esse foi o ato de Manassés. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, no capítulo 21 de 2 Reis. Eu quero que você leia comigo a partir do verso 3. Olha só as atitudes desse homem. Verso 3 diz assim, ó, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Mas não parou por aí, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Olha a afronta, olha o tamanho da desonra. Mas ele não parou por aí. O verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Verso 6, e até fez passar a seu filho pelo fogo. Como é que é? Ele fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Mas Manassés ainda não se contentava. Verso 7, também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Verso 8, e não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenha cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Verso 9, porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Imagina um relato dessa magnitude. Imagina o relato da vida de Manassés, era isso daqui, essa destruição total. E eu pergunto para você, esse estudo me fez pensar muito a respeito do meu coração. E eu quero que você pense a respeito do seu coração. Você gostaria de ter alguém nessa descrição como Manassés dentro da sua igreja? Você queria ter alguém assim, do seu lado, vivendo com você? Você gostaria de ter alguém desse nível com você? Talvez a sua resposta seja não. Parece lógico, né, que seja não. Mas Deus queria essa pessoa no céu. Eu me espanto de saber disso. Deus queria Manassés no céu. E lutou por a vida desse homem até o fim. E isso me fez pensar muito, porque me fez entender muitas coisas a respeito do meu coração. Existem muitos Manassés aí espalhados pela vida. E eu fiquei pensando, se o meu coração não consegue lutar por Manassés, é porque o meu coração é mau. E isso não é cristianismo. Quando você não consegue lutar por Manassés, você não é cristão de verdade. Porque o que é evangelho? Evangelho é salvar os que erram.
Como Deus tem falado isso no meu coração. E Ele tem me dito, Joana, se você não consegue lutar pelos que erram, você não tem vivido o Evangelho. Você não me conhece, porque Deus luta pelos que erram. Eu luto por você. Deus fala isso no meu coração. E isso me fez avaliar muitas coisas. E eu fiquei pensando, Senhor do céu, como somos diferentes de Ti. E o Ben ontem estava estudando comigo, ele estava lendo o livro Conhecer Jesus é Tudo, né, Ben? E a gente estava lendo o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo do livro era Perdido dentro da igreja. Falei, bem, como é que pode alguém se perder dentro da igreja? Ele disse, não adianta guardar os mandamentos se não aprender a amar a Deus. E de fato, o que é realmente ser cristão? É apenas abrir um vídeo da Escola de Profetas e assistir todos os dias? Isso não te faz cristão, te faz apenas um seguidor, um ouvinte. Ser cristão é você ler isso daqui e entender que você precisa de mudança de vida. E só Deus pode te dar essa mudança. A mesma mudança que foi operada no coração de Manassés, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Agora, como foi que Deus fez para mudar a vida de Manassés? Olha só, vai lá na sua Bíblia, em 2 Crônicas. Abre lá em 2 Crônicas, capítulo 33. O método de Deus é diferente de tudo, né? Deus sempre surpreende. 2 Crônicas, capítulo 33, o verso 10. A partir do verso 10 nós vamos ler. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando-o com cadeias o levaram para a Babilônia. Pensa no sofrimento. Pensa na humilhação, porque era rei. Imagina isso. E o verso 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Verso 13. E fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só. O método de Deus. O livro vai nos dizer que a aflição, isso aqui me impressionou muito, a aflição trouxe de volta o juízo ao rei. Às vezes nós cometemos atitudes que é de pessoas que estão fora do seu juízo, né? Manassés estava fora do juízo dele. E a aflição que Deus trouxe sobre a vida dele fez ele recobrar o juízo e pensar, epa, tem um Deus no céu e eu devo prestar contas com ele, preciso remendar minha vida, preciso ajustar a minha situação. E aí eu fiquei me perguntando, qual é o limite da graça? Qual é o limite da graça, meu irmão? O limite da graça é o seu querer. Deus trabalha em cima da tua vontade, da tua escolha, da tua decisão. Então, quem pode limitar a graça? Somente a tua escolha. Somente a tua decisão pode limitar a graça. Porque esse homem que parecia ter ido longe demais, quando quis, Deus o trouxe de volta. Que interessante, não? E eu sempre coloco um subtítulo no capítulo do meu livro, aquilo que me falou muito no coração. E desse capítulo eu coloquei, ainda existe graça, ainda existe esperança. Se você acha que a sua situação não tem esperança, não tem graça, olha para a história de Manassés. E você vai ver que tem esperança, só basta você querer, só basta você decidir. E isso é muito forte, porque isso nos ensina muito a respeito de Deus. Agora, Manassés estava arrependido. Se arrependeu, se voltou ao Senhor e ele tentou ajustar a situação no reino, mas o pecado é tão avassalador, o pecado é tão destrutivo. Que miséria é o pecado. Diz que o arrependimento dele veio tarde demais para salvar o reino. Muitas pessoas que se voltaram à idolatria no tempo de Manassés nunca mais conseguiu voltar ao Senhor. Você entende a seriedade disso? Entende como isso é sério? E entre aqueles que jamais conseguiram voltar da impiedade, da idolatria, estava o filho de Manassés. O filho de Manassés não conseguiu voltar, mesmo com o testemunho do pai, do sofrimento e da aflição que o pai passou. E ele subiu ao trono e trouxe grande angústia ao reino de Israel. Agora imagina os fiéis no meio disso, porque alguém decide pecar, ele não sofre só, né? Infelizmente, vários sofrem. E estava lá no reino várias pessoas que eram fiéis, tementes a Deus, e estavam sofrendo por causa da decisão desses reis. E um deles era Abacuque.
Abacuque estava nesse período angustiado, escrevendo: Senhor, até quando? Até quando vamos aguentar a violência? Até quando, Senhor? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, mas o Senhor tem tolerado o mal. Senhor, até quando? E aí, Deus responde oração. Você sabe disso, né? Deus responde oração. Filho de um rei ímpio, de uma geração desgraçada, Deus levanta Josias. Gente, Josias, apenas 8 anos. Eu quero ler esse parágrafo para você. O parágrafo começa assim, ó. Com a ascensão de Josias ao trono, veja o poder de Deus. Mais à frente nesse parágrafo, você vai encontrar uma frase que começa assim, ó. Filho de um rei ímpio, perseguido por tentações para que seguisse nos passos do pai e com poucos conselheiros para encorajá-lo no caminho direito, foi Josias, não obstante, leal ao Deus de Israel. Deixa eu te falar uma coisa, Joana, querida, e para os nossos irmãos. Olha que interessante. Não havia conselheiros para ajudá-lo. Era filho de um pai ímpio, criado no meio do nada, do que, na verdade, era exatamente o que nunca se deve criar um filho. Um pai perverso, com miséria de todos os tipos, um irmão que não valia absolutamente nada. Não tinha nenhum motivo para esse rapaz dar certo na vida. Muitas pessoas dizem isso: eu não tive ninguém para me ajudar, não aprendi, não tive chance, ninguém me ajudou. Não é verdade. Quando a pessoa quer, ela consegue. Esse relato é poderoso. Amon escolheu o que não prestava. Morreu na espada das pessoas de sua própria casa, né? Manassés se converteu, mas deixou um fruto de impiedade, de uma influência corrupta, que foi Amon. No entanto, de lá vem Josias, no meio dessa história toda, que foi uma bênção muito grande para fazer o que era reto, em vez de descer ao baixo nível do pecado e da degradação que seu pai e seu avô haviam caído. Que tremendo isso, né? Sim. E que poderoso é pensar nisso. Josias era a resposta de uma oração. Já parou para pensar? A sua vida ser uma resposta de uma oração. Muitos fiéis clamando, pedindo, e Deus, espera aí, eu vou responder a oração de vocês com a vida de Josias. Que poderoso! Para reerguer o reino, para restabelecer aquilo que havia se perdido. E eu quero te dizer uma coisa, nós já estamos indo para o final do nosso estudo, mas eu quero que você carregue no seu coração uma mensagem muito importante do estudo de hoje. Enquanto Abacuque clamava a Deus e falava: Senhor, por que eu tenho que suportar tudo isso? Por que nós que buscamos ao Senhor temos que estar no meio dessa miséria? O Senhor não está vendo, o Senhor não vai tomar uma providência. Senhor, nos ajuda. Olha só o que diz aqui no parágrafo que começa assim, ó. Devemos acariciar. Porque quando Abacuque questionava a Deus, Deus respondeu a ele: filho, eu levantarei Babilônia. A situação vai ficar mais difícil, mas eu estou no meu templo. Eu estou governando, eu estou no controle da história. E aí, olha só o que aconteceu no coração de Abacuque. Devemos acariciar e cultivar a fé, da qual testificaram profetas e apóstolos. A fé que se apodera das promessas de Deus e espera pelo livramento na ocasião e maneira apontadas por Deus. Eu sei que o nosso coração se angustia quando a gente vê o que é errado. Eu sei que você, que deve buscar ao Senhor, deve se angustiar quando você vê as coisas erradas acontecendo. Eu sei que você deve ficar preocupado e questionando a Deus por que tudo isso. Eu quero te incentivar a desenvolver a fé de Abacuque, que num tempo de situação muito difícil, ele esperou pelo livramento de Deus na ocasião e na maneira de Deus. Porque não adianta você querer arrancar o joio. Às vezes a gente demora a entender isso. Não adianta você querer arrancar o joio, porque Jesus não te deu a liberdade para isso. E não só não te deu a liberdade, você não tem juízo suficiente para isso. Nós não temos a capacidade de julgar corretamente. Somos influenciados pelo que sentimos. Então Deus falou assim: deixa que essa atitude quem vai tomar sou eu.
Você tem que esperar pelo livramento na ocasião que eu disser que é a ocasião e a maneira como eu achar que deve ser. E até lá, espera e confia em mim. Quero te animar a confiar e esperar no Senhor. Lembra de Abacuque? E guarda esse verso aqui no seu coração, ó. Esse verso me anima muito. Efésios 3, verso 20. Guarda isso no teu coração, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você tem clamado a Deus, você tem pedido ao Senhor reavivamento, você tem buscado o Espírito do Senhor, você tem se angustiado pelas misérias que vê no mundo e até mesmo dentro da igreja. Eu quero te animar a confiar naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você espera, do que você pede. Confia, é Ele que está no controle da tua história, é Ele que está no controle da nossa igreja, é Ele que está no controle da humanidade. Nada foge das mãos do Senhor. Confie e espere nele, que Ele tem livramento na ocasião certa e do jeito certo. E até lá a gente vai exercendo amor, paciência, bondade, as características de Jesus. Que oportunidade nós temos, né? Em tempo de angústia, desenvolvermos características semelhantes às de Jesus. Que isso aconteça dentro do seu coração. Eu quero que aconteça no meu. Por isso eu quero convidar você a orar. Vamos orar juntos, pedir isso ao Senhor. Amado Deus e nosso Pai, Senhor, nos perdoa porque somos tão lerdos para entender as coisas. Somos tão lerdos, Senhor, para confiar em Ti, de que o Senhor está no controle da nossa história, que o Senhor está no controle da história da humanidade, que nada foge das Tuas mãos. Nos desesperamos, nos angustiamos por tão pouco, Senhor, porque não confiamos, não olhamos para Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a exercermos verdadeiro cristianismo, não só de boca, Senhor, não só de apenas abrir a Bíblia e ler, mas ter o cristianismo em nossas atitudes, dentro do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a termos capacidade de querer salvar os que erram. Nos torna verdadeiramente, Senhor Deus, como Jesus Cristo era. Pai amado, que o Senhor transforme a nossa natureza, que o Senhor transforme o nosso coração, porque nós precisamos disso. Nós precisamos muito, 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 Senhor, da Tua graça sobre nós. Queremos colocar os nossos irmãos de casa em Tuas mãos, Pai amado. Eu não sei quais são as angústias que carregam no coração, mas o Senhor é conhecedor de todas. E que o Senhor possa estar abençoando e auxiliando a cada um deles, e também a nós. Em nome de Jesus. Amém. Como diz o texto da Bíblia, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe.